Olá, seja muito bem-vinda à jornada Domine os Penteados de Forma Fácil. É uma maravilha ter você aqui comigo nessa semana e eu tenho certeza que todo o conteúdo que você vai ver aqui vai ser muito transformador aí para você. E eu quero já te dar os parabéns, porque se você está aqui, isso significa que você está comprometida com o seu sucesso. Você está comprometida em se tornar uma referência, admirada, respeitada, valorizada e se tornar a número 1, a primeira opção das suas clientes, das noivas e não a última, deixando aí as suas clientes lindas e satisfeitas. Você está comprometida em dar um basta definitivamente e não conseguir cobrar o valor justo nos seus penteados, dar um basta na agenda vazia, de precisar cobrar baratinho pelo seu penteado, de precisar fazer 1001 pacotes mirabolantes para conseguir fechar com as clientes, com as noivas, por medo e por insegurança. E para quem não me conhece ainda, eu sou Adriele Aguiar, uma Master em Penteados, e durante essa semana eu vou te mostrar o caminho para você dominar os penteados de forma fácil, perder a insegurança ao atender a cliente, faturar mais de 5 mil por mês com penteados e se tornar uma referência em noivas. E para quem não sabe, mas afinal, Adriele, o que significa exatamente dominar os penteados? Significa que você vai saber dominar qualquer tipo de penteado, qualquer técnica, qualquer tipo de cabelo e o melhor, sem precisar decorar passo a passo de penteado. Você vai simplesmente olhar para uma foto de um penteado ali como referência que a cliente te pede, te traz ali e você vai saber ler esse penteado e saber reproduzir, saber por onde começar e como fazer. Porque existe um método para isso, existe um passo a passo para isso, simples e fácil de aplicar. E eu sei que para você isso parece totalmente impossível. Eu sei que parece ser distante, porque você está aí talvez já há alguns meses ou anos tentando e ainda não conseguiu. Já seguiu diversos passo a passo na internet e nada. Já investiu aí talvez em 1001 produtos caros e que não resolveu, ficou aí encostado, não é assim? Já treinou, já se dedicou, já fez de tudo e mesmo assim não consegue evoluir. Talvez você já até tenha aí um salão lindo, mas ainda assim sofre com a falta de clientes por conta dos penteados que ainda não estão, às vezes, do agrado delas. Cobrando aí baratinho e não tendo lucro nos penteados, não é mesmo? E se você está aí começando e se sente perdida, não tem clareza ao certo do que fazer, como fazer, por onde começar, você não pode começar do jeito errado. E eu tenho uma boa notícia, sim, é totalmente possível aí para você também. Assim como foi para centenas de alunas minhas que antes se sentiam desanimadas, pensando em desistir e que deram a volta por cima e tiveram todos esses resultados que elas mesmas vão te contar. Você já tinha bastante clientes de penteado, como que tá agora? Razoável eu tinha, né? Não era, tipo, sempre. Agora tem bastante. Inclusive, na semana que vem, eu tenho noiva na sexta e madrinhas. Tenho noiva no sábado e madrinhas. No domingo eu tenho 2 noivas, incluindo madrinhas. Então, eu vou estar como? Cansada, mas feliz. Tinha muita dificuldade na técnica, principalmente de marcação. No primeiro mês eu senti uma diferença gigantesca no meu penteado. E assim, a diferença tanto do valor que eu pude agregar no meu penteado, quanto da qualidade do meu penteado. Hoje as noivas me procuram com foto do meu penteado, não mais foto do Google. A referência delas é o meu trabalho. E isso pra mim não tem preço. Eu olho o penteado, eu já lembro das bases, entendeu? Aí é só colocar a técnica e foi a aula que me trouxe mais clareza. Que abriu a minha mente. Eu não conseguia entender, eu tinha medo, eu não gostava dos penteados que eu fazia, porque eu não tinha limpeza, ele não tinha estrutura, ele não durava. Praticamente ele já saía do salão, se a cliente, por exemplo, fizesse o penteado e demorasse muito, eu já via que já não estava igual. Hoje mesmo, eu recebi um super elogio antes de eu falar com você aqui agora. Uma cliente que eu fiz o penteado dela, ela disse que durou a festa inteira e que ela amou muito, estava assim, me elogiando horrores, né? E eu amei tudo isso. Hoje eu atendo noiva com segurança. Eu não tenho mais medo de atender, porque eu tinha medo de não conseguir fazer aquilo que ela pedia. Hoje eu consigo atender com segurança. A minha meta era que as pessoas chegassem aqui com um penteado meu, que eu postei no Insta, e hoje isso está acontecendo. Eu não tenho mais medo de mostrar o meu trabalho. Antes eu tinha. Eu tenho orgulho de mostrar aquilo que eu sei fazer hoje. Hoje em
em dia eu já faço penteado mais limpos, mais bonitos, mais elaborados. Gente, é muito gratificante você aprender as novas técnicas e conseguir mais clientes com isso. As pessoas estão me indicando, não somente para atendimento, como também para curso. Assim, que é difícil até que a gente não entenda completamente, mas depois que a gente compreende a técnica, a execução, ele se torna muito mais fácil, né? Eu pensei, gente, não vai dar certo, não vou conseguir. Quando alguém mostra um penteado pra você, de alguém que eles olham assim, é super gratificante, você fala assim, eu sei fazer. Isso, não tem nada que pague isso, gente. Eu acho que isso, assim, é emocionante. Eu não achava que um cacho durasse tanto na minha vida, porque antes não durava. Era um negócio que, tipo assim, você fazia, agora, daqui 2 horas, o penteado já estava todo despenhacado. E agora não, tem gente que me manda mensagem, às vezes eu fiz penteado, assim, 5 horas da tarde, às vezes é 5 horas da manhã, do outro dia. E a pessoa diz assim, olha aqui, Dai, meu cabelo tá intacto. Como você pôde ver aqui, todas elas estavam passando pelo que você passa hoje, que antes se sentiam inseguras, tinham dificuldade e que deram a volta por cima e tiveram todas as transformações que vocês acabaram de ver aqui. E eu tenho certeza que aplicando o método que eu vou te passar aqui ao longo dessas 3 aulas, a próxima pode ser você. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão, porque todas que vocês viram aqui, todas elas tomaram uma decisão. E eu preciso que você também decida a se comprometer com todas as aulas dessa semana, que vai ser tão importante para você conseguir conquistar os seus sonhos, seja lá eles qual for, se é ter o seu próprio espaço, se é reformar o que você já tem, viajar, comprar um carro, uma casa, ajudar a família, seja lá qual for o seu sonho. Mas para isso eu preciso que você decida a se comprometer com as aulas dessa semana. Para você ter ideia, os conteúdos que eu preparei para você durante essa semana, você já vai estar na frente da grande maioria. Você já vai estar a um passo a mais à frente, aí nos seus objetivos. Na aula de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo para você dominar os penteados e os erros que você comete que te impedem de chegar nesse objetivo. E você só comete esses erros porque não percebe, não tem clareza de onde você está errando. E eu costumo chamar isso de ponto cego. Então, primeiro, você precisa identificar quais são esses erros para poder corrigir. Inclusive, na aula de hoje, você também vai saber os erros que você comete ao investir em produtos para penteado. Você vai ter mais clareza sobre eles. Não adianta nada você investir em um monte de produtos bons e não saber para que serve, como usar até mesmo de forma econômica, sem perder a qualidade do penteado. Então fica até o fim dessa aula aqui para você ter todo esse conhecimento. E também eu vou te ensinar como dominar, como fazer um bridge perfeito, de uma forma fácil que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais o seu bridge vai ser aquele bridge murchinho, com buracos, sem estrutura nenhuma. E na aula 2 dessa semana eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer a preparação do penteado. É uma preparação muito poderosa e o objetivo dessa preparação é facilitar a execução do penteado. E como consequência, você só precisa de 40 minutos para fazer e ainda por cima sem precisar escovar qualquer tipo de cabelo. E ainda por cima, economizando tempo e dinheiro. E na aula 3 dessa semana, eu vou te ensinar um penteado completo de noiva para cabelo curto. Mas eu não vou te ensinar só um passo a passo, não. Eu vou te ensinar como dominar a técnica, cada detalhe, um conhecimento mais a fundo, para que você realmente aprenda, para você já estar podendo postar lá no seu Instagram e atrair várias clientes, inclusive noivas. Então, olha só o poder de cada aula dessa semana. E isso aqui que eu estou te passando é só um resumo de tudo que vai acontecer, porque o meu objetivo aqui, o meu compromisso é com o seu aprendizado, para você fazer qualquer penteado com perfeição, com um design bonito, com limpeza e com muita durabilidade, em qualquer cabelo. Fecha os olhos e imagina aí como você iria se sentir quando você fazer penteado aí na sua cliente, sabendo fazer o que ela te pediu, superando as expectativas dela. Ela te elogiando, te agradecendo e ainda te indicando para várias outras pessoas. É maravilhoso isso, não é mesmo? Mas o mais legal disso tudo
é que você não precisa ter dom nenhum para isso, você precisa ter força de vontade, ter um objetivo, foco. Para vocês terem uma noção, olha só como eram os meus penteados lá atrás, como eu comecei, dá só uma olhada. Não vai dar certo. Eles disseram, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eles disseram. Só que um dia eu me levantei e nunca foi sorte. Eu vou te contar uma coisa, o segredo para dominar os penteados não é morrer de treinar penteado, não é isso não. Muito menos seguir passo a passo de penteado, mas sim treinar de forma correta, usando um método que eu vou te mostrar durante essa semana. Então, como vocês puderam ver, se eu conseguir, pode ter certeza que você também consegue. Mesmo que você esteja talvez começando aí do absoluto zero, mesmo que você aí que já faz bons penteados, mas que deseja aperfeiçoar, parar de sofrer na hora que a cliente pede ali um penteado, que você não sabe o que fazer, não sabe por onde começa, né? Às vezes fica até empurrando outros penteados ali que você já domina para poder conseguir fazer o penteado ali na cliente. Ou até mesmo um dia antes ali do atendimento, sair correndo ali, procurando tutoriais para conseguir fazer o penteado que a cliente te pediu. E se ela mudar de ideia na hora? E aí, como que fica? Isso é muito ruim, não é mesmo? O método foi desenvolvido para você. As oportunidades aparecem na vida da gente e não é por acaso não. Você orou, pediu um caminho a Deus para Ele te mandar os sinais. Você está aqui comigo e não é à toa não. E eu sei que às vezes o medo, a insegurança vem e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa jornada. E antes de eu te mostrar aqui o que você precisa fazer para perder esse medo, essa insegurança e dominar os penteados, primeiro eu preciso te contar como foi que eu cheguei a esse método. Como é que eu passei a dominar os penteados sem precisar de um passo a passo, sem precisar escovar nenhum tipo de cabelo? E passei a ser uma referência aqui na minha cidade, cobrando o valor justo, o valor que eu desejava, atendendo clientes ali no sábado o dia todinho, uma atrás da outra. Isso todos os sábados do mês. E passei a faturar mais de R$8.000 por mês só com penteados. Para você saber os erros que eu cometi nessa jornada e que você talvez esteja cometendo também. E você sabendo esses erros, você não vai cometer eles também. Eu venho de uma família muito humilde. Para você ter só uma ideia, com 15 anos eu já morava sozinha, já me virava na vida. E ali eu sempre trabalhei no comércio. Então já fui babá aos 15 anos, já trabalhei com limpeza também em casas. E ali aos 17 anos eu comecei a trabalhar ali no comércio. E uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça que é o desejo de todo mundo, que sempre foi conseguir ganhar mais. Porque a vida que eu sonhava ter, as coisas que eu desejava ter, não condizia ali com o salário que eu recebia. E qual foi a minha única visão que eu via naquele momento? Eu pensei, para isso aqui no comércio eu não tenho para onde subir, como ganhar mais, então eu vou fazer uma faculdade. Foi aí que eu decidi fazer uma faculdade de matemática, aos trancos e barrancos, vendendo praticamente o almoço para comer a janta, né? Porque com o salário mínimo eu tinha que pagar aluguel, faculdade, enfim, me virar. Porque a minha família não tinha condições nem para eles, então que dirá para me ajudar. Porém, nunca foi uma coisa que fizesse assim o meu coração cantar. Então, quando eu terminei ali a faculdade, eu falei, agora sim eu vou estudar, vou começar a prestar concursos para passar. Mas não era uma coisa que eu gostava, sabe? Eu não amava aquilo. Na verdade, eu não gostava. E aí comecei a estudar ali 1, 2 horas, eu falei, não, isso aqui definitivamente não é pra mim, eu não gosto disso, então eu nunca mais vou fazer da minha vida como trabalho uma coisa que eu não gosto. E eu sempre fui muito vaidosa, então quando a gente não tem condições financeiras, a gente começa a se virar sozinha, né? Então a tirar uma sobrancelha, pintar um cabelo, e foi assim, e eu sempre fui muito vaidosa. E foi assim que eu tive a grande ideia aí de estar fazendo um curso de cabeleireira. Então eu comecei como cabeleireira e ali no último módulo foi que eu conheci penteados. Até então eu não conhecia nada de penteados, eu nem sabia direito que penteados existia.
E para você ter uma ideia, eu não sabia nem pegar num secador quando eu comecei o curso. Ou seja, eu não sabia nada. E ali naquele último módulo, eu pensei até que eu não iria trabalhar com penteado, porque na época não existia técnica. O negócio era só enrolar o cabelo, cachear o cabelo e usar a criatividade para construir um penteado. E aí saía aqueles penteados sujos, né? E eu pensava, meu Deus do céu, uma coisa que eu não tenho é a tal da criatividade. Mas o que me encantou foi de ver a autoestima das modelos, né? A gente levava modelo ali para fazer o curso e ver a autoestima dela, né? Aquela coisa assim, mesmo aprendendo, ela já sentia, né, o jeito delas, que elas começavam a tirar foto, né? E aquilo me encantou. E foi assim que eu decidi trabalhar com penteado. E aí, o que aconteceu durante essa jornada? Eu fazia ali os meus atendimentos e no começo a gente começa cobrando baratinho, não é mesmo? Ali nos penteados. Só que chega um certo momento que a gente precisa começar a subir o valor. E na época eu pensava o seguinte, nossa, o meu espaço, né, simples desse jeito aqui, porque o meu espaço, ele era simples, era uma salinha de nada pequenininha, que eu peguei ali da sala da minha casa. Era uma cadeira, um espelho na parede, 2 cadeiras brancas para quem fosse acompanhar pudesse esperar e só, mais nada. E as ferramentas e os produtos que eu tinha, né, que eu precisava, era só isso que eu tinha. Então foi assim que eu comecei. Antes de eu montar na sala da minha casa, esse aqui foi o primeiro lugar onde eu comecei a atender. Eu morava nessa casa, especificamente aqui no fundo, e era aqui que eu atendia. Então a cliente entrava por aqui, por esse corredor, até chegar aqui no fundo onde eu morava. E nessa época eu já morava sozinha e aqui era onde eu atendia. Então foi nesse corredor que tudo começou. Eu ligava o lavatório, aqui onde estava a pia, é onde ele ficava. Aqui era onde eu morava, era 2 cômodos, né? Aqui é o lugar que eu revisitei hoje. Como na época, né, não fiz vídeo, não fazia foto, mas enfim, era aqui que eu morava. 2 cômodos, o quarto e a cozinha. Aí saía aqui fora, que era o banheiro. E aí, nesse corredor aqui, era onde eu atendia. Aqui começou meus primeiros atendimentos. Então foi nesse corredor que eu comecei. O lavatório eu colocava aqui e depois para atender cliente eu arrastava ele. Morava sozinha, sem apoio, sem ajuda de ninguém. E aí, qual é a sua desculpa? Quando eu comecei a querer subir o valor, eu não conseguia cobrar ali o valor que eu desejava. Porque eu achava que tinha que usar produtos caros, os produtos caros não condiziam com o valor que eu cobrava ali nos penteados. Eu falei, meu Deus, como que eu vou cobrar mais caro, sendo o meu espaço tão simples, enquanto tem salões chique aí da cidade, cobrando esse mesmo valor que eu desejo? Elas vão preferir ir lá, porque a qualidade do meu penteado era praticamente o mesmo dos salões chiques ali da minha cidade. Então eu pensei, como que eu vou me diferenciar? Como que eu vou me destacar para que isso não aconteça, né? Para que eu consiga fechar com a cliente, que ela pague ali o valor justo pelos meus penteados. E aí foi então que eu pensei o seguinte, eu preciso melhorar os meus penteados, me especializar para eu conseguir cobrar o valor justo pelos meus penteados, para os clientes começarem a vir até mim pelo meu trabalho e não ali pelo meu preço. Só que até então, até que essa ficha caiu para mim, demorou praticamente 4 anos após eu ter começado ali a carreira como cabeleireira, né, e penteadora. Por quê? O que eu achava na época? Eu achava que o segredo era ter produtos bons e caros. Eu achava que aqueles penteados bonitos que eu via na internet é porque o cabelo ali da modelo era bonito, era perfeito. Até que um dia, né, eu investi em produtos mais caros, contratei uma modelo de cabelo bonito para fazer o penteado e a coisa não saiu. Foi aí que eu percebi que o erro estava em mim e que eu precisava de ajuda, eu precisava melhorar aquilo. Então, eu busquei especializações, né? Foi aí que eu procurei me especializar pela primeira vez. E na época até procurei uma penteadora bem famosa da época e eu fui, praticamente aqui é Fernandópolis, tem 76 mil habitantes, e fui lá até na cidade dela, longe pra caramba, né, para fazer esse curso. Um dia de curso, ou seja, o que a gente aprende? Normalmente 3 penteados, malemar preparação, e ainda assim eu voltei desse curso com um pouquinho de aprendizado, mas ainda não era aquilo que eu precisava, né, faltava alguma coisa. E eu sempre me encantei ali com os penteados russos, né, que na época eu já via ali na internet, e eu ficava encantada. Eu pensava assim comigo, gente, se um dia eu conseguir fazer um trabalho desse aqui, eu tô feita na vida, né? Ainda mais aqui na minha cidade, sendo uma cidade pequena onde ninguém praticamente faz esse tipo de trabalho.
Então, assim que eu terminei de fazer esse curso, um mês depois, fiquei sabendo de uma penteadora que vinha, né, lá da Rússia para ministrar curso aqui. Ou seja, eu tinha pego um empréstimo para fazer esse curso aqui. Eu falei, caramba, eu vou pegar mais um empréstimo, né, porque dinheiro não tinha condições, né? Mas enfim, eu falei, essa é a minha grande oportunidade, porque ir lá para a Rússia eu não tenho condições mesmo, né, de jeito nenhum. Malemar para estar fazendo um curso aqui. Mas enfim, fiz um outro empréstimo e fui lá feliz da vida fazer esse curso, né? Eu até digo assim que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi técnicas, mas assim, ainda assim, né, faltava alguma coisa, faltava como preparar o penteado, como lidar com cada tipo de cabelo, né? Porque nesses cursos a gente aprende só em boneca e não se fala de preparação. Então eu falei, agora que eu já domino, né, certas técnicas que eu aprendi, agora eu vou ter que testar, né? Não me resta outra opção a não ser testar. E assim eu passei mais uns 4 anos ali da minha vida testando o que dava certo e o que não dava certo para conseguir, para ter facilidade, né, na hora de fazer os penteados, para conseguir executar com perfeição, para ter limpeza, para saber dominar qualquer tipo de cabelo, né, ali na hora da preparação e da execução da técnica também. Então, durante esses 4 anos, né, testando, errando, acertando, foi que eu cheguei no método onde eu aplico hoje e onde eu ensino as minhas alunas também, que é, através das bases e das técnicas de penteado, conseguir reproduzir qualquer penteado. E a preparação só em 40 minutos, sem precisar escovar nenhum cabelo, e essa preparação facilita a execução do penteado, que é o que eu vou falar mais na próxima aula. Então, desde que eu comecei a dominar os penteados ali, foi que tudo mudou, né? Não tinha mais aquela insegurança. Quando a gente faz um bom trabalho, a gente cobra, né, o valor que a gente quer, o valor justo, com firmeza, né, com confiança. E isso é maravilhoso, né? Ver as clientes ali felizes, satisfeitas, elas ficam encantadas, né? Na verdade, todas que estão ao redor ali ficam encantadas. A festa ali onde ela vai, né? A noiva, as madrinhas, todo mundo olha, todo mundo comenta, né? Quer saber onde fez. E isso é muito bom, é muito gratificante, né? Quando você pergunta ali para a cliente, aí como que foi? Eu tinha medo, né? Antigamente eu tinha medo dela falar, meu Deus do céu, chegou na porta da igreja, já desmanchou, né? E agora? E eu sempre morri de medo disso, né? Eu não dormia à noite pensando no penteado que eu ia fazer, e depois que eu fazia esse penteado, eu tinha aquele medo, aquela insegurança, né, de ter desmanchado. Da cliente depois me ligar ali na segunda-feira, Adriele, meu cabelo não durou, caiu tudo, enfim. Eu morria de medo e isso é muito ruim. E depois, né, de dominar, a gente perguntar para a cliente e ela só elogiar. Isso é muito bom, né? Falando que durou a festa toda, que ficou até no outro dia o dia inteiro com um penteado na cabeça e não desmanchou nada. Isso é gratificante. Igual essa noiva nesse áudio que ela mandou aqui pra mim. Certo. O penteado ficou assim, maravilhoso. Todo mundo elogiou. Durou até no outro dia, porque eu não tirei a hora que eu cheguei no hotel. Nós chegamos 7 horas da manhã. E eu falei, gente, se eu começar a arrancar grampo, eu vou dormir às 8. E aí eu deitei do jeito que eu tava, até com o acessório do cabelo. Deitei, tipo assim, deu uma dorzinha, mas aí eu me ajeitei no travesseiro e deu tudo certo. No outro dia a gente foi almoçar lá na chácara. Eu continuei com o penteado, eu fui tirar esse penteado só à noite. E tava lá intacto, tipo, tinha um fiozinho só que tava solto, assim, pegando na nuca. Mas o resto, perfeito. Durou mais de 24 horas, porque eu tirei ele, já era 7 horas da noite. Então, durou muito. Tá bom? Ficou maravilhoso. Muito obrigada, viu? Deus abençoe, o seu talento é, assim, excepcional. Viu só? E isso é maravilhoso, né? As clientes, né, de cidades vizinhas. Aqui minha cidade é pequena e só tem vilinha ao redor. Então, as clientes, elas vêm de lá para fazer o penteado comigo, né? Se deslocam. E às vezes a festa nem é aqui, é lá mesmo, então elas vêm, faz o penteado comigo, depois volta para a cidade delas. Então assim, isso é muito bom, né? É muito gratificante. E foi aí que eu comecei também a ministrar cursos presenciais, porque conforme a gente melhora o nosso trabalho, as pessoas veem isso, né? As próprias pessoas ali, as cabeleireiras ali da sua cidade, da sua região, vê isso, e conforme a gente vai mostrando ali na internet, elas procuram a gente para ministrar curso. E foi assim que eu comecei. E quando eu comecei a ministrar curso, eu sempre tive, acho que na veia, esse negócio de ser professora, né? Tanto é que eu fiz um curso, né, de matemática para ser professora, só que não era uma coisa que eu gostava, como eu contei aqui para vocês. Mas no penteado era diferente. E quando vinha clientes para mim, o que eu escutava sempre era o seguinte: então, Adriele, será que meu cabelo é possível fazer isso? Porque eu já tentei, né, fiz penteados antes de conhecer
em outros lugares e nunca consegui fazer o que eu queria, falava que meu cabelo não dava certo e tal. Então elas já até vinham com essa crença de que o cabelo talvez não daria certo aquele penteado que ela queria. E eu conseguia fazer, né, esse penteado e deixar ela feliz. E os relatos dela sempre eram, eu fui em tal lugar, fiz penteado, não ficou como eu queria, ou desmanchou, ou não sei o quê. E eu ficava triste com isso, porque eu também sou profissional e eu já passei por isso também. E eu pensava, poxa, isso é tão ruim, né, pra gente, porque a nossa felicidade é ver a felicidade da cliente, é deixá-la satisfeita ali com o nosso trabalho. E foi então que eu falei, não, vou começar a ministrar curso sim, o pessoal tá pedindo e eu vou encarar isso, né, vou dar o meu melhor ali e ensinar. E aí o que aconteceu? Ministrando ali os cursos presenciais, quando chegou a pandemia, foi aí que eu migrei, né, para o online. E fui vendo também a diferença, né, das que faziam ali comigo de 1 dia e 2 dias que seja, e do online ali tendo aquela transformação mesmo, né, por ser um conteúdo mais completo, por ter mais tempo. Então foi assim que eu vim parar aqui e hoje vocês estão aqui comigo e durante essa semana eu vou te contar o passo a passo para vocês também dominarem os penteados de forma fácil, sem neura nenhuma, para vocês se libertarem de vez desse negócio de ter que ficar seguindo passo a passo para fazer penteado, não saber nem às vezes fazer um babyliss direito, que produto que usa, mas então fica aqui comigo que durante essa semana você vai saber o passo a passo de como isso é possível. Então vamos lá, presta bastante atenção aqui, que eu vou te mostrar agora como é possível perder o medo e a insegurança na hora de fazer o penteado, através das bases e das técnicas. E antes de dar continuidade aqui, primeiro eu preciso te explicar como que vai ser os sorteios dessa semana. Então vai ser o seguinte, vai rolar um sorteio na aula de hoje, na aula 2 e na aula 3 também. 3 sorteios, mais um sorteio para quem está lá na comunidade do Instagram. Então vou deixar o link aqui abaixo para você, se você ainda não entrou na comunidade, entra para você estar concorrendo também a mais esse sorteio. Então, para a aula de hoje, fica aqui comigo até o final, que mais para frente eu vou estar te explicando como que você vai fazer para participar. E também vou te passar a senha para você estar pegando o certificado de participação das aulas dessa semana. Então vamos lá. Para a aula de hoje será sorteada um kit, que é esse kitzinho aqui que vem 30 grampos de marcações do pequeno, 30 do grande, um pente garfo, palito e também uma pulseira imã. E além desse kit aqui, 2 sprays de fixação, certo? Então esse kit mais os 2 sprays de fixação, eu vou fazer um sorteio hoje e um sorteio na próxima aula também. Na aula 1 e na aula 2 vai ser um kit mais 2 sprays de fixação. Na aula 3 é um super sorteio. E como que vai funcionar? Vai ser um kit, vai ser 2 sprays de fixação, uma chapa frizz e também uma vaga à formação Master Método P5, onde eu vou abrir as inscrições no próximo domingo. Então, na aula 3, além de ganhar esse kit, vai ganhar a chapa frizz e uma vaga para a formação Master também. Muito bom, não é mesmo? E para quem está lá na comunidade do Instagram, também eu vou fazer um sorteio de um kit mais 2 sprays de fixação. Então vai ter aí o total de 4 sorteios. Então por isso que você não pode perder nenhuma aula. Então fica aqui comigo até o final dessa aula, assista as próximas aulas, se comprometa com você, com o seu sucesso, para você poder realizar os seus sonhos, né? E deixar as suas clientes aí lindas e satisfeitas. Então vamos lá, primeiro eu preciso te explicar o seguinte. Então vamos lá, primeiro você precisa saber os erros mais comuns para você não cometer ele. Então vamos lá, um primeiro erro, já anota aí, a grande maioria acha que aprender passo a passo de penteado é aprender penteado, quando não é. Se fosse assim, todo mundo já dominaria os penteados com tantos tutoriais que tem aí na internet. Então, seguir um passo a passo de penteado não é aprender penteado, não é dominar, porque o passo a passo você consegue fazer, mas a técnica você não consegue executar. A limpeza fica a desejar e então nada flui. Então, esse é o primeiro erro, achar que passo a passo de penteado é o suficiente para estar dominando os penteados quando não é. Erro número 2, achar que o problema é o cabelo da cliente. Não importa como seja esse cabelo, depois que você fez a pré e a preparação correta,
todos os cabelos eles vão estar aptos a receber ali o penteado, vão se tornar único através da preparação que eu vou ensinar na aula 2. Então coloca aí na sua cabeça que o problema não é o cabelo da cliente. E o terceiro erro é achar que precisa investir em produtos caros para poder dominar os penteados, tá? Produto nenhum sozinho faz milagre, né? Não é assim, a gente tem que ter o domínio dos produtos também. E o quarto erro é achar que o segredo para dominar os penteados é treinar, é morrer de treinar, quando na verdade não é. Eu sempre digo o seguinte, pelo menos no meu método, você fazendo um penteado por dia, apenas um por dia, não é nem um penteado na verdade, treinando a base e a técnica uma vez ao dia, durante 2 meses você já está dominando o penteado, fazendo penteados assim, muito melhores que os meus. Então, para você ter ideia, tem alunas minhas que dominam os penteados fazendo um treino 1, 2 vezes na semana, às vezes ali na aula do Zoom, né, que a gente treina ali uma vez na semana junto com as alunas. Então, 1 ou 2 vezes na semana elas já dominam o penteado. Só que é claro, se você quer dominar mais rápido, treine 1 vez por dia, no máximo 2 meses você já está assim, ó, muito, muito boa em penteado, tá? Então, esse é um grande erro. Achar que morrer de treinar penteado, esse é o segredo, quando não é. Porque se você treina da forma errada, sem o método, não vai adiantar nada, você vai continuar só aprendendo passo a passo de penteado. E não é assim que funciona. Então, para você ter ideia, dá só uma olhada nesse depoimento da minha aluna aqui. Eu não consigo treinar todos os dias e mesmo assim já evolui bastante. Imagina se eu pegasse todos os dias ali. Uma semana mais corrida, eu consigo treinar 1 vez por semana. Agora, quando eu tenho, mais tempo livre, 3 vezes, 2 vezes na semana. Deve ter uns 3 meses, acho que foi abril, maio, junho, julho. Só isso? 4 meses. Meu. E foi no final. E é o que eu sempre falo, né? Isso você treinando 1 vez, 2, né? Por semana. Imagina só se pegasse um treininho por dia, né? Que é o recomendado para quem quer ficar boa em 2 meses. Né? Ah, e eu já ia esquecendo de um grande erro aqui, que é achar que precisa ter dom. Você não precisa ter dom. Você precisa apenas aprender da forma correta. Então, para com esse negócio de achar que precisa ter dom. Como vocês puderam ver, eu não tenho dom nenhum. Eu apenas aprendi, adquiri conhecimento e é isso que você precisa também. Porque você, lá no fundo, você sabe que é capaz. Só que você precisa já programar aí na sua mente. Às vezes eu escuto muito pessoal falando, ai, meu sonho um dia é fazer penteados assim. Que isso? Meu sonho? Planeja, coloca em prática, 2 meses é possível você estar dominando. Em 2 meses você já começa a ter a transformação que você precisa na sua vida. Então muda sua mente, reprograma ela que você, sim, é possível para você também. Você também é capaz e você sabe disso. E eu consegui, minha filha, qualquer uma de vocês conseguem também. Então agora que a gente já alinhou isso, eu vou mostrar aqui para você como que funciona o método que eu desenvolvi. E esse método chama método P5. Então, o que você precisa? Primeiro, vamos começar aqui, para você perder a insegurança na hora de fazer os penteados. Como que perde a insegurança? É treinando bastante? Não é treinando bastante? Então, vamos lá. Você vai perder a insegurança quando você ter o domínio das bases e das técnicas. É através das bases e das técnicas que a gente perde a insegurança, que a gente sabe olhar para um penteado e saber qual técnica foi feita. É igual ler e escrever. Se você só sabe ler, se você aprender a escrever. No penteado é a mesma coisa, você só sabe ler as técnicas e as bases e tem entendimento das bases se você sabe executar cada passo a passo. E existe um passo a passo para isso. E para facilitar aí na cabecinha de vocês, para vocês conseguirem entender de vez como que isso é possível, eu vou rodar um videozinho aqui para você entender como que funciona as bases e as técnicas. Então, assim, é uma forma muito simples. Por quê? Bases, não existem muitas bases, são 4 bases. Bases para coque alto, para coque médio, para coque baixo, para semi-preso e também tem para franjas, tá? São 5 bases de penteado. É só 5 bases que você precisa decorar e é muito simples. Porque também você está sempre praticando, você está sempre fazendo um coque alto, um coque médio, um coque baixo, um semi-preso, né? E as franjas também. Então não tem como você esquecer. É muito fácil quando você vê na prática o passo a passo de como é feito, é muito fácil. E as técnicas funcionam da mesma forma, não existe
milhões de técnicas. Existe umas 10 técnicas e essas técnicas a gente está sempre repetindo elas, só mudando o lugar onde é feita. Às vezes, por exemplo, uma técnica de bridge no coque alto, no coque médio, no coque baixo, é a mesma técnica. Então, você usa a mesma técnica e muda só as bases. Então, através de um penteado que você aprende, né, uma técnica que você aprende, uma base que você aprende, você consegue fazer diversos tipos de penteado. Você cria seus próprios penteados, adapta ali para o gosto da cliente, para o que ela quer. Porque às vezes atrás dá para fazer a técnica que ela gostou, que você mostrou para ela, mas a frente às vezes não dá por conta da franja, que às vezes o penteado que ela viu tá para trás. Então você sabe adaptar, colocar para o lado, colocar ao meio e assim ficar do agrado da cliente, né? Então é justamente isso, você entender isso. Então até tem gente que fala, visagismo, precisa aprender. A visagismo é fácil, você só vai sentar a cliente na sua cadeira e simular a parte da frente, a parte da franja, se ela gosta para trás, se ela gosta ao meio ou se ela gosta de lado. É ela que tem que gostar, é ela que tem que sentir feliz. Então, se você sabe adaptar ali a trança ao penteado que ela quer, não tem erro. A cliente vai ficar feliz, a cliente vai ficar satisfeita. Então, para você entender um pouquinho aqui mais das bases e das técnicas, eu vou te explicar como que funciona. Eu vou te passar um vídeo aqui para você ter ideia. Então agora vamos aqui para a tela. Aqui eu vou explicar para vocês sobre as bases e as técnicas de penteados também. Então vamos lá, aqui vamos começar por esse penteado. Ele é um coque médio e aqui foi usado a técnica de bucles. A técnica é aqui, olha, onde faz aqui o coque. Isso aqui é a técnica de bucles e aqui ao lado isso aqui a gente chama de base. E o que são bases, né? Bases são repartições incomuns, onde a gente aplica em qualquer penteado. Por exemplo, eu poderia estar usando essa mesma base, esse mesmo coque médio, e estar mudando apenas aqui, olha, a técnica que foi usada. A técnica que foi usada aqui, nesse caso, nesse penteado, foi a técnica de bucles. E aí, conforme eu vou falando aqui, vocês vão tendo mais clareza sobre tudo que eu vou explicar. Podem ficar tranquilas quanto a isso. Já aqui nessa próxima foto aqui temos a técnica de bucles aplicada no coque alto. Aqui tem 2 exemplos para vocês verem, 2 exemplos de coque alto, onde foi aplicado a técnica de bucles. Então, como vocês podem perceber aqui, a base do coque alto aqui é a mesma, tá? A gente só mudou aqui a base das franjas, tá? Aqui, por exemplo, nessa foto aqui, olha, da ruiva, a franja está jogada para trás, né? O topo ali está jogado para trás e deixei alguns fiozinhos soltos aqui na frente. Esses fiozinhos são opcionais, tá? Mas aqui o mais importante, né, que é o topo, ele está jogado para trás. E já nessa foto aqui da direita, essa noiva aqui, ela preferiu repartido ao meio, a franja repartida ao meio. Então, o que mudou entre uma foto aqui e outra? Apenas a base da franja. A base do coque alto é a mesma e a base da franja foi o que mudou. Pode observar que aqui no coque também é a técnica de bucles, tanto na ruiva quanto na loira, é a mesma técnica. Que também é a mesma técnica do penteado anterior, onde eu mostrei aqui para você o coque médio. E aí sim, claro, existe todo o passo a passo certinho para vocês aprenderem a fazerem as bases, tá? Porém, aqui primeiro vocês precisam entender como que funciona para depois fazer mais sentido, ficar mais fácil na hora que você for aprender a fazer ali tanto a técnica quanto as bases, tá bom? Então, pode observar aqui essa próxima foto. Aqui eu também usei a mesma técnica de bucles. Se você observar entre uma foto e outra, a técnica que foi feita aqui no coque é a técnica de bucles. O que mudou aqui? Agora eu apliquei essa técnica na base para coque baixo. Pode observar que as duas fotos são coque baixos. E o que muda de uma para outra? Aqui, por exemplo, aqui na morena. Você pode observar que o que muda aqui nesse penteado da morena é apenas aqui a lateral do coque, tá? Aqui eu trabalhei ela de uma forma mais simples, né? Aqui o cabelo foi repartido ao meio, aqui da morena, e prendi essas laterais aqui de forma simples. Já aqui na loira, aqui eu optei em fazer a franja de lado e fiz esse trabalhado aqui na lateral. E também trabalhei as marcações de mecha aqui desse topo aqui do bridge, essa parte que a gente chama de bridge,
com as marcações mais altas, mas a base é a mesma entre as ambas. Então, como assim a base é a mesma? As repartições que eu fiz para fazer um penteado e o outro são as mesmas repartições, que são as repartições onde eu chamo de base. Então, aqui foi usado a base para coque baixo. O que mudou aqui apenas a lateral aqui e a franja, né? A base da franja. Uma foi feita aqui dividida ao meio e a outra foi feita na lateral e foi trabalhado também, foi feito, né, na verdade, um trabalhado aqui nessa lateral. Mas pode observar que a técnica do coque é a de bucles, tanto da loira quanto ali da morena. Então, já vai observando aqui as variedades, a quantidade de penteados que a gente consegue fazer aprendendo apenas uma técnica. E agora aqui na próxima foto, eu também vou te mostrar aqui que também foi trabalhado, por exemplo, aqui, olha, no coque. Também foi a técnica de bucles. Pode observar que é a mesma técnica. Por exemplo, aqui entre uma foto e outra, o que tem de diferente? Aqui a foto da direita, também fiz aqui a franja repartida ao meio e não puxei marcação de mecha nenhuma no topo e nem aqui nas laterais. Somente a técnica de bucles ali que tem as marcações de mecha. O restante eu fiz liso, mas eu usei a mesma base e usei a mesma técnica aqui no coque. Já a foto aqui da esquerda, aqui foi preso feito toda a base primeiro, né? Preso as laterais, o topo e por último o coque. Então, por isso que ele fica um efeito assim, olha, um pouco mais diferente. Na foto aqui da direita, eu trabalhei primeiro aqui o técnica de bucles, certo? Fiz ali o bridge também, só que por último eu trabalhei a parte da franja. Então, esse cabelo ele sobrepõe por cima do coque. Já a foto aqui da esquerda, eu fiz ao contrário. Eu trabalhei toda a lateral, trabalhei o bridge e por último eu trabalhei ali o coque, né? E apliquei ali a técnica de bucles. Então, essa simples diferença, né? Entre prender, por exemplo, a mecha da direita, eu prendi depois que eu fiz o coque, e da esquerda eu já prendi tudo e depois fiz o coque, já deixa esse coque diferente. Pode observar que é a mesma base e a mesma técnica ali no bucles. E agora aqui nessa próxima foto, ó, também tô aqui ainda, né, na técnica de bucles, mostrando para vocês ir percebendo a variedade de penteados que a gente consegue fazer. Aqui, por exemplo, entre essas duas fotos, na parte do coque, também foi feita a técnica de bucles, a base é a mesma, que é a base ali para coque baixo. O que mudou aqui nessas fotos foi o seguinte, nesses dois penteados. Da direita, essa bem loira aqui de vestido branco, a técnica que foi trabalhada aqui no bridge, na parte do bridge, nesse topinho aqui, olha, pode ver que aqui eu trabalhei a mesma técnica feito da técnica de preto aqui, que está de roupa preta. A técnica trabalhada nesse local aqui é a mesma, porém o que muda? Essa de branco aqui, a da direita, eu fiz dois elementos, né? Eu trabalhei a técnica duas vezes. Pode observar que eu trabalhei aqui, olha, e aqui também, a mesma técnica. E já na foto aqui da esquerda, eu trabalhei a técnica abrangendo toda essa parte da cabeça aqui uma vez só. E olha só, como que faz diferença, né? Como parece que é um outro penteado, sendo que eu usei a mesma técnica. No coque foi a técnica de bucles e aqui em cima no topo foi a técnica de copo de leite. A diferença é que na foto da direita eu fiz duas vezes a técnica, uma ao lado da outra, e na foto da esquerda eu trabalhei apenas uma vez só a técnica de copo de leite nessa parte, abrangendo toda essa parte aqui. Então, assim, nasce mais um penteado aqui, mais uma variedade de penteado. Então, o que eu faço aqui embaixo no coque, né? Aqui eu estou dando exemplo da técnica de bucles, mas tem muitas outras técnicas que você pode ir trocando, usando a mesma base. Ó, mais um exemplo aqui. Da direita, eu fiz o topo aqui, olha, as laterais, toda lisa. E a técnica de bucles aqui no coque. Já da esquerda aqui, olha, eu também fiz essa parte aqui de cima, olha, do topo e as laterais lisa,
Porém, aqui na parte do coque, eu mudei, agora eu fiz aqui essa parte lisa, né? Um clássico aqui, uma parte sem marcações, não é técnica de bucles, nada, tá? Somente foi trabalhado aqui o coque bola, né? Eu fiz o coque bola aqui nessa parte de baixo. Pode observar que a base é a mesma, ambos são coque baixos. As laterais aqui, ó, foi repartida essa franja ao meio da mesma forma. O bridge tá liso e a franja também, tanto na foto da direita quanto da esquerda. O que foi mudado aqui foi apenas a técnica usada aqui no coque. Da direita foi feito a técnica de bucles e aqui da esquerda foi feito o coque bola. E assim já nasce um outro penteado, ó. Usei a mesma base, usei até essa mesma parte aqui, olha, do topo e das laterais iguais, lisa, mudei apenas a parte do coque. E assim eu já tenho penteados diferentes novamente. Viu só? Agora vocês puderam ter clareza de como funciona. Mas, claro, existe um passo a passo para cada base e para cada técnica. Então, é dessa forma que você vai perder insegurança na hora de fazer os penteados. Não é sair pegando, eu vou prender um penteado hoje, outro penteado amanhã. Não, tem o domínio das bases, tem o domínio das técnicas, pronto, você nem precisa seguir passo a passo. Você, às vezes, pode até seguir um passo a passo só para você identificando ali no começo. Mas, na medida que você entende isso, fica muito mais fácil você dominar os penteados. Então, dessa forma que você vai perder insegurança, porque você vai saber exatamente o que fazer. Você tem o domínio da técnica, como que faz ela, e tem o domínio das bases, sabendo como que faz cada base, de uma forma muito, muito simples. Então, vamos lá. Você entendeu, né, como que você vai perder insegurança, que é através das bases e das técnicas, e como que funciona o meu método? Meu método se chama método P5, que são os 5 pilares fundamentais para você dominar os penteados, que são a pré-preparação, depois a preparação, as técnicas, as bases e os produtos. Porque como que funciona? Se você não fizer uma pré-preparação correta, você vai ter dificuldade na hora de executar a preparação. Se você não faz uma preparação correta, você não consegue fazer a limpeza e nem as técnicas do penteado, porque se você não consegue fazer a limpeza do penteado, a técnica não sai bem feita também. E se você não domina nem a limpeza e nem as técnicas para poder aplicar nas bases, então dessa forma fica muito difícil, né, você dominar os penteados. Então entenda que um passo depende totalmente um do outro. E claro, os produtos, né? Você saber para que serve, como funciona, quando usar, como usar, é muito importante aqui durante esse processo, tá? Então, só recapitulando aqui, a pré-preparação é o primeiro passo, porque se você não faz ela corretamente, a preparação não sai. Se a preparação não sai corretamente, aqui tem a limpeza, tá? Se a limpeza não sai corretamente, as técnicas também não saem para você aplicar nas bases, tá? E os produtos, na verdade, isso aqui anda no meio disso tudo aqui. O método P5 são os 5 passos, é a pré-preparação, a preparação, a limpeza, a técnica e as bases. E os produtos anda aqui no meio. Então, são 5 passos que você precisa dominar para você dominar de uma vez por todas os penteados. E como eu prometi para vocês, na aula de hoje eu vou falar sobre produtos e também vou ensinar uma técnica de penteado. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês terem clareza também sobre os produtos e como a gente pode trabalhar com eles de forma sem precisar investir só em produto caro e sem precisar investir em muitos produtos. E para que eles servem, é fundamental você entender isso. Então vamos lá, agora que na parte de produtos eu trouxe só alguns produtos aqui para você entender. Então, como que funciona? Primeiro, vamos começar aqui pelo spray de fixação. O spray de fixação, eu vejo muitas cabeleireiras, às vezes penteadoras, usando spray de fixação fraco. E aí quer que o cabelo, né, o penteado, tenha durabilidade. A durabilidade depende só do spray? Não, tá? Tem outras coisas, tem técnica para isso, tá? Produtos para isso. Mas um deles, fundamental, que não pode faltar, é o spray de fixação. Então, anotem aí, spray de fixação sempre precisa ser forte, até mesmo para o seu treino. Porque quando você está treinando, está usando um spray de fixação fraco ou fazendo na sua cliente, o que acontece? Por exemplo,
você fez aqui o Brigitte, né, o moicano. A hora que você vier para a lateral, esses sprays fracos, eles não seguram a durabilidade, porque ele é fraco. E tem alguns que até é forte, só que é forte no momento. Na hora que você tá aqui na lateral, aqui os fios já, que de repente você tinha tudo organizado, já está saindo tudo do lugar. Então, isso bagunça tudo o penteado. Então, o spray de fixação precisa ser forte. Se já está desmanchando agora, imagina a hora que essa cliente sair do seu espaço. Ou seja, na medida que eu fiz aqui, fiz essa lateral, eu preciso voltar aqui para fixar, eu perco tempo, sendo que eu poderia já estar aqui na outra lateral fazendo penteado. Então, eu chamo isso de economia burra, né? Porque a gente gasta muito produto, porque a gente tem que ficar refazendo e acaba gastando muito mais produto do que se você tivesse investido num produto bom, aonde poucas borrifadas é o suficiente para segurar e para ter durabilidade, segurar essa durabilidade. Então isso, além de ser, né, vamos dizer assim, uma economia burra, faz você perder tempo. Então quando você investe no produto certo, usa o produto certo da forma correta, você ganha agilidade. Então já anotem aí para vocês não esquecerem de vez. Spray de fixação não pode ser fraco, sempre precisa ser forte, tá? E ao longo, né, dessa jornada, uma coisa que eu sempre priorizei muito foi ter lucro no penteado, sabe? E não precisar ficar investindo só em produtos caros, né? Por exemplo, tem spray de fixação que custa em média de R$180. Então, assim, para mim é um desperdício, né? Sendo que tem outros produtos mais em conta. A não ser que não, eu tô cobrando super caro no penteado, posso usar tranquilamente ali na minha noiva, enfim. Aí sim você pode até investir nesses produtos. Mas até para noiva, se você investe num produto, num spray de fixação forte, ele vai ter durabilidade por conta das técnicas que a gente usa, né, ali no geral. Então não depende de você usar só produtos caros para isso, tá? Então nessa minha jornada eu sempre priorizei muito ter lucro no penteado e sempre sempre, né, fui me adaptando usando produtos ali de uma forma econômica, vamos dizer assim, aonde eu gastava poucos produtos, poucas coisas para construir um penteado e mesmo assim garantia muita durabilidade, tá? Então, por exemplo, um deles é a cera líquida. E para que serve a cera líquida? A cera líquida serve para você fazer a execução ali do penteado, né? Ajuda ali na limpeza do penteado. E o que acontece? Qual que é o problema das ceras líquidas? Essa daqui, por exemplo, que eu peguei como exemplo, é da Keune. Olha o tamanho desse vidrinho, vem 200 ml apenas. Ou seja, você consegue construir um penteado usando isso aqui, uns 10 penteados no máximo, tá? Construindo, usando esse produto aqui. E aí, sendo que, né, conforme eu fui fazendo meus testes, eu fui percebendo que o spray de brilho fazia a mesma função. Mas qual que é a diferença desses dois? Esse aqui, a cera líquida, ele tem brilho e ele tem um pouquinho de fixação. Por que pouquinho? Porque se ela tiver muita fixação, nem precisa ser muita, tá? Mas um pouco que ele tem ali a mais de fixação já te atrapalha fazer a execução do penteado, porque se ele é usado para fazer a limpeza e tem fixação, quando você vai fazer a técnica, principalmente quando você vai puxar marcações de mecha, por exemplo, você não consegue puxar porque ela tá fixa, né? O cabelo ali, o fio tá grudadinho ali em outro fio e aí puxa fio desnecessário, é onde não dá certo, por exemplo, puxar uma marcação de mecha, tá? Então, o que eu descobri? Que o spray de brilho faz a mesma funcionalidade desse, só que o spray de brilho ele não tem nem um pouquinho de fixação, ele só tem brilho, tá? Então, assim, eu fui testando, né, e percebi isso. Então, eu falei, então eu não preciso usar esse produto caro. Porque, por exemplo, um spray de brilho, esse aqui é 300 ml, ele custa em média uns R$50, enquanto esse aqui custa uns 160 por aí. Eu nem me lembro mais quanto que ele custa, porque faz muito tempo que eu não compro, né? Eu não invisto nesse produto aqui. Isso aqui eu tenho só para explicar mesmo, tá? Então, com produto mais em conta, eu faço mais de 10 penteados usando ele, vou ter o mesmo resultado. Não vai interferir em nada no resultado, sabe? Então, a gente precisa saber e entender sobre cada produto. E tem sprays de brilhos, por exemplo, que são mais sequinhos, então você usa uma quantidade maior. Tem alguns que são mais oleosos, então você usa menos produto, sabe? E é assim que a gente vai trabalhando.
E aí, claro, a limpeza não depende só de produtos, né? Vocês já entenderam que a limpeza também depende da preparação e da pré-preparação. Então, vamos agora aqui, eu vou te explicar sobre as pomadas. As pomadas de limpeza funcionam da mesma forma, tá? Tanto essa pomada assim mais sequinha, quanto aquelas mais molhadinhas, todas elas não podem ter fixação nenhuma. Então, eu sei que muitas vezes vocês compram produtos de vendedores que passam aí nos salões, né, e falam, ah, essa pomada é boa e tal, mas nem eles entendem de penteado, que dirá saber indicar um produto, né? Eles falam o que eles acham que é, mas quantas e quantas vezes já passaram aqui na época, né, e falavam, ó, esse produto aqui é bom, essa pomada tal, e aí quando eu passava o dedo que eu sentia, eu falava, isso aqui tem fixação, isso aqui para o penteado não serve. Por quê? Funciona da mesma forma que eu expliquei aqui sobre a cera líquida, tá? Então, por exemplo, a pomada, ela também pode ter um pinguinho, mas muito pouco de fixação, muito pouco mesmo. Porque se ela tem fixação, se a gente usa ela na hora de fazer a limpeza, gruda fio no outro, então quando você vai puxar uma marcação de mecha, esse fio não sai. Então assim, um pouquinho que ele tá coladinho já é o suficiente para não sair, e quando sai aquele monte de fio desnecessário, sabe? Sai tudo errado, sabe quando você puxa a marcação, sai tudo errado, tudo feia? Então, uma das causas é os produtos que você está usando e a forma que você está usando também, tá? E a falta de manejo também, de entender a técnica de como que puxa essa marcação, tá? Então pode ver que são detalhezinhos, mas que faz total diferença. E são detalhezinhos simples, tá? Essa pomadinha aqui, por exemplo, ela vem bastante pomada e essa marca aqui é da Secamura. Custa em torno aí de uns R$50. E vem e é uma pomada que dura assim muito, não dá nem pra fazer conta de quantos penteados dá pra fazer. No mínimo uns 50, tá? Usando essa pomadinha. Enquanto, por exemplo, tem pomadas da Keune que custam aí em torno de R$150 e rendem muito menos, tá? A pomada da Keune, por exemplo, ela é perfeita. Pra mim, assim, é a das melhores. É na medida a quantidade de óleo. E só que é muito cara e rende muito pouco. Se eu tenho um produto que vai substituir, para que eu vou investir num produto caro desse? Não é mesmo? Você pode até ter ali na tua prateleira, sei lá, mas para mim assim não faz sentido. Sempre priorizo, além da qualidade do penteado, que não pode perder, o meu lucro também, tá? Então, ó, essa pomadinha depois eu vou mandar um PDF sobre os produtos que eu expliquei para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então não se preocupem. Se você não conseguir printar, eu vou estar enviando lá, tá? Por isso que é importante você permanecer dentro do grupo do WhatsApp. Então, se a pomada ela só tem óleo, vocês conhecem. A grande maioria aqui, aposto que já conhece, por exemplo, aquela pomada da Biostratos. É uma pomada bem oleosa. E eu fazia muito bem os penteados, né? Quando eu comecei a dominar ali, eu fui aprendendo a trabalhar com ela, entendendo. E eu consigo muito bem fazer um penteado bom usando aquela pomada, por exemplo. Só que entendendo que ela tem muito óleo, eu vou usar pouquinho, né? Não vou exagerar. Então até o jeito de você passar influencia. Ou seja, só que hoje, né, como saiu outras pomadas, graças a Deus, né, assim, no Brasil tá saindo bastante produtos bons, eu não preciso mais usar aquela pomada, né? Então aqui eu tenho uma pomada sequinha, que não é exagerada a quantidade de óleo, é pouquinho. Porque ela, então, o que você tira como conclusão disso? Ela até pode ter mais óleo, mas ela não pode ter fixação, tá? Se tem fixação, você não vai conseguir fazer a técnica, tá? A não ser que você faça, tipo, penteado como esse aqui, ó, esse cabelo liso, assim, onde você não vai fazer nada, né? Só alinhar ali e pronto. Aí sim pode ter fixação. Caso contrário, se você vai puxar marcação de mecha, a grande maioria dos penteados não pode ter fixação, tá? Então aqui eu expliquei para você um pouquinho, né, dos produtos e como trabalhar de forma econômica. Então, por exemplo, na construção de um penteado, se eu for usar isso aqui na limpeza, eu também vou precisar do spray de brilho. Só ele sozinho não dá conta, a gente precisa do spray de brilho também, tá? Então, já que eu não uso ele, o que eu preciso? Isso aqui é o básico, que não falta em nenhum dos meus penteados, tá? Isso aqui é um dos produtos, tá bom? Esses que eu estou mostrando para vocês. Mas não pode faltar a pomada, não pode faltar o spray de brilho e um spray de fixação forte. Isso aqui é fundamental, isso aqui é o básico que precisa ter para estar fazendo a execução do penteado.
Então, olha só a clareza que a gente tem quando a gente entende de penteado, né? De produtos, né? E como usar. Isso aqui é libertador, né? A gente saber que e entender como que passa, como que usa, é muito bom. E para você perceber também que você não precisa usar muitos produtos caros. Eu uso outros, mais alguns, tá? Além desses aqui, mas são pouquinhos. Então, só para vocês terem ideia de como que funciona aqui a parte de produtos. Ah, e mais uma coisa que eu quero frisar aqui. A importância, né, de economizar nos produtos sem a gente perder a qualidade do penteado, é pra gente ter lucro, porque tem pessoas que acham, tem profissionais que acham que penteado não dá lucro. Tem uma crença militante, né, que fala, penteados não dá lucro, não dá lucro. Por quê? Não sabe trabalhar os penteados, não sabe usar os produtos, né, de uma forma econômica e também não tem estratégias de divulgação para as pessoas conhecerem ali seu penteado, para você ter uma clientela boa de penteado, né? Então, dessa forma, quando a gente consegue economizar nos produtos, a gente tem muito mais lucro nos penteados. Para você ter uma ideia, eu tenho até uma aluna que ela falou isso para mim, né? Ela falou assim, eu achava que penteado não dava dinheiro, né? Aí ela me contou o seguinte, que ela começou a fazer ali o curso, assistiu pouquinhas aulas e precisou parar por conta de um problema de saúde que ela teve. Algumas intercorrências ali. E aí, quando ela voltou, que já foi final do ano agora, ela tinha, né, já postado alguns trabalhos, né, alguns penteados que ela tinha feito na rede social dela. E ela falou assim, eu vou voltar aos pouquinhos, né? Então ela falou assim, ia aparecer uma cliente que ela queria um penteado que eu já tinha feito. E como eu fiquei muito tempo sem fazer, assistir poucas aulas, né, eu precisava dar uma treinadinha nele, mas eu não queria, né? Ela falou assim, eu queria voltar, né, bem aos pouquinhos mesmo. Eu já tava com uma clientela ali marcada. E aí eu passei para ela o penteado a R$500, o penteado e a maquiagem. Aí eu falei assim, tá, mas e quanto que custa a sua maquiagem? Ela falou assim, a minha maquiagem é R$80. Aqui na minha cidade eu sou que cobro mais caro. Imagina, R$80 na maquiagem dela é a mais careira ali da cidade. Ela falou assim, aqui na minha cidade o pessoal costuma cobrar R$50 uma maquiagem, eu cobro 80. E aí eu falei pra ela R$500, ou seja, ia sair R$420 o penteado. Pra essa cliente não fechar. Só que foi o contrário, ela fechou, mesmo assim, não reclamou. Aí eu falei, ela falou pra mim, né, putz, agora então eu preciso treinar esse penteado, porque, gente, ela fechou comigo a R$420 o penteado, R$500 a produção, e eu moro numa cidade pequena, né? Aí ela falou pra mim isso e ela falou o seguinte, que aí sim ela foi lá, pegou aquele penteado, né, de novo e treinou, e assim fez na cliente, a cliente ficou feliz, satisfeita. Ela falou, nunca imaginei que uma cliente ia me pagar tão feliz assim, e falou, né, ela amou o penteado. Então vou até deixar o depoimento aqui, ela contando isso pra vocês. Eu comecei a ganhar dinheiro e vi que o negócio dá dinheiro mesmo, entendeu? Eu não acreditava muito, mas realmente dá dinheiro. E, tipo, teve um penteado que eu botei um valor para a cliente não querer, né? E ela quis, aí eu lhe falei que eu botei R$500 achando que a cliente não ia pagar, né? Porque ela me trouxe um penteado, não era muito complicado, mas eu ia ter que estudar ele. Aí o cabelo dela era meio complicado também, né? Mas deu certo, eu cobrei R$500, né, pessoal? Ó, R$500 já com a maquiagem, não sei o que, mas querendo que ela me dissesse o não. Não vou querer, não sei o que. Então, depois eu vejo contigo, né? Pois pronto, vai ser tal dia, tal hora, pode ser? Vala, mulher, aceitou. Aceitou o valor, fui. Aí deu certo, graças a Deus, deu certo. Todo mundo amou o penteado, disse que eu me garantia bastante, tudo. Eu cobro na maquiagem R$80, né? Tipo, por conta da minha localização, porque a maioria das maquiadoras cobram R$50, R$40. Eu cobro 80 e elas deixam de fazer as de 50, 40 para fazer comigo 80, né? Eu tá lá na festa, aí pronto, eu me empolguei. Meu irmão, dá dinheiro o negócio. Aí a da de R$500 que eu te falei, tu é doido, né? Nunca mais eu abandono os penteados. Viram só? Muito bom, não é mesmo? E a próxima pode até ser você aí cobrando o valor que você deseja nos seus penteados, tá? Então vamos lá, eu fiz um desenho lindo, maravilhoso aqui, não repare, eu já fui muito boa em desenhar, viu, gente? Mas hoje já perdi isso. Então aqui vamos se pôr, tá? Vamos simular que isso aqui seja a cabeça de uma cliente, tá? Como que funciona a técnica do Bridget, que é o que eu vou ensinar a vocês aqui na prática também, tá bom? Então vamos lá. Como que funciona?
o que você precisa entender para que um bridge saia perfeito? Sabe aquele bridge perfeitinho, redondinho, com estrutura? Então, você precisa entender como que faz o eriçado para você conseguir fazer ele, tá? Esse bridge que eu vou ensinar para vocês hoje é um bridge sem marcação, para aqueles penteados clássicos onde não vai marcação. Quando vai marcação, é diferente, é uma outra técnica de desfiado que a gente usa, tá? Mas nessa, que é uma técnica, assim, universal, que se usa muito, né? Ali nos coque baixo, nos semipresos. Então, assim, é coringa saber esse bridge. Então, como que funciona? Você precisa primeiro entender o quê? Como que é feito o iriçado. Então, vamos lá. A mecha, ela precisa ser iriçada quando a gente começa aqui da frente, né? Então, vamos supor que eu vou fazer um moicano aqui. Então, isso que eu vou explicar serve para o moicano que é feito aqui e serve para quando é bridge, quando a gente faz aqui mais na parte de trás, tá bom? Então, a primeira mecha você sempre vai levar lá na frente o máximo que você conseguir. E aí, vai travar e desfiar essa raiz um pouquinho aqui, tá? Primeiro trava o pezinho e depois desfia ou iriça, tá? Depende de como você entende aí. Porque para mim o iriçar e o desfiar é a mesma coisa, tá bom? Então você vai desfiar um pouquinho. A segunda mecha você vai fazer a mesma coisa, levar lá para frente o máximo que der e aí você vai subir um pouquinho esse iriçado, um pouquinho mais do que a mecha anterior. E assim a gente vai fazendo sucessivamente até chegar no meio, tá? Você vai subindo degradativamente, degradê, né? Ó, aqui é a mecha do meio. Então, essa daqui, ela vai ser a mais alta de todas. Então, sempre assim, na intenção de colocar lá na frente essa mecha o máximo possível, e aí você eriça e vai subindo o desfiado. Então, começa baixinho, a segunda um pouquinho mais alta, a terceira um pouquinho mais alta, a quarta um pouquinho mais alta, a do meio mais alta um pouquinho. Aí, a gente começa a descer esse desfiado. Ó, então, eu já fiz ele mais baixo que essa última. O próximo desfiado, mesma coisa, um pouquinho mais baixinho. E até essa parte de trás, sempre levando pra frente o máximo que conseguir, tá? Então, ó, eu vou descendo e eu vou descendo esse desfiado. Então, é por conta disso aqui, ó, que ele fica redondinho, fica certinho, ó. Pode ver aqui, ó, se eu for juntar, ó, como que ele ficou certinho. Começa baixo, redonda e termina aqui retinho. Então, é isso aqui que deixa, tá, o seu bridge, o bridge é feito aqui e o moicano é feito aqui. Redondinho, com estrutura, sem buraco, tá? Então, assim, conforme a gente vai fazendo, vou mostrar para vocês na prática, vocês vão conseguir ter mais clareza ainda, tá? Então, precisa ter essa estrutura aqui de desfiado para que ele fique redondo certinho. Então, só recapitulando, tanto aqui no moicano, ou se você for fazer aqui nessa parte, que é a parte do bridge, tá? E agora a gente vai ver na prática como que é feito. Vamos lá. Mais uma divisão, ponto alto aqui da orelha, 3 dedos aqui pra cima. E do outro lado, a mesma coisa. Pronto, fiz isso, deixar pra cá. Ó, então aqui já está feita a repartição e aqui agora o que eu mostrei para você na teoria, eu vou te mostrar na prática como que funciona. Pode levantar. Ó, então eu vou pegar aqui essa mecha, ela tem que ter a espessura aproximadamente de 1 dedo de largura, tá? Então divide, né, faz essa divisão, eleva lá na frente, elevou lá na frente, vem aqui e começa a desfiar. Do jeitinho que eu fiz para vocês lá no desenho, eu vou fazer aqui na prática também. Desfiei, spray de fixação só aqui aonde eu ericei ou desfiei, que é a mesma coisa, tá? Abriu, deixa lá na frente. O moicano a gente nunca pode deixar a cliente entortar de lado, tá? Então eu sempre falo o seguinte, se te incomodar, pode apoiar com a mão aqui, mas não vira pro lado, tá?
Então, fiz isso e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui nas próximas divisões, ó. Então, a mesma coisa, elevou lá na frente, levando o pescoço. Aquele desfiado que eu fiz, agora eu vou fazer ele um pouquinho mais alto. E a gente vai subindo degradativamente e depois vai descendo. Ó, mesma coisa, agora eu vou só repetindo o processo. Fiz a divisão. Ó, agora aqui começa a chegar numa parte mais larga, né, da cabeça. Começa fino, aí vai ficando mais largo e depois estreita novamente. Aqui o importante é você desfiar e não deixar nem um pedacinho sem desfiar, tá? Tem que desfiar por inteiro, ó. Vou virar ela aqui. Ó, então, venho aqui, alinho lá na frente. Aqui o pente não dá a largura, certo, da mecha, ó. A mecha é mais larga que o meu pente. Mas aqui o importante, levanta o pescoço. Ó, eleva essa mecha lá na frente o máximo que der. Sobe mais um pouquinho. As laterais também. Se você deixa qualquer cantinho desse daqui, ó, sem iriçar, vai ficar buraco, pode ter certeza. Então, não ignora isso, tá? A gente tem que desfiar aqui, ó, por completo. Fez isso, deixou lá na frente, abre para os lados, spray de fixação só aonde desfiou. Próxima mecha, mesma coisa, ó. Levanta o pescoço. Ó, aqui é a parte mais larga da cabeça. De todo mundo é assim. Começa estreito, vai enlarguecendo e depois estreita de novo. Ó, eleva essa mecha lá na frente, o máximo que der, vem aqui e desfia. Trava a primeira raizinha e depois vai subindo. Então, essa aqui eu vou subir ainda mais um pouco do que a mecha anterior. Então, fiz isso, spray de fixação. Só apoia assim, ó, com a mão, sem puxar. É isso. Próxima mecha. E eu vou fazer isso aqui até no meio, tá? Ó, comecei... Vira pra cá um pouquinho. Ó, comecei aproximadamente aqui. Então, até aqui eu vou subir e depois eu vou começar a descer. Então, venho aqui. Ó, elevou lá na frente, levanta o pescoço. Segura levantado, pode levantar. É isso. E vem desfiando, ó. Não deixa nem um cantinho sem desfiar. Pronto, ó. Posso deixar lá na frente. Spray de fixação. Ó, a última mecha e depois já vou começar a descer. Então, mesma coisa, só repito o processo. Agora eu vou começar a descer. Então, eu vou fazer essa mais baixa do que a anterior e assim sucessivamente. Não esquece de deixar essa mecha lá na frente o máximo que você conseguir. Com o cabo do pente que a gente faz essa divisão, tá? Se você tem mania de fazer com a mão, com os dedos, perde essa mania porque não é a mesma coisa. Já foi a época de ficar dividindo com os dedos, tá? Então, ó, alinhou. Vou fazer mais baixinha que a anterior. E agora eu vou descendo. Ó, pode ver que eu não uso pó, não precisa de pó. Por que que não precisa de pó? Porque o que vai segurar é o desfiado e o spray de fixação.
Então, não tem necessidade de usar aqueles texturizadorzinho em pó. Então, é só isso aqui, ó. Vou fazer mais baixinha. E aqui, praticamente, a última mecha. Porque essa daqui não faz diferença. Se desfiar ela ou não. Então, eu acabo nem desfiando. Pronto. Ó, agora sim, agora eu vou virar ela aqui de lado. Aqui eu preciso voltar tudo de uma vez. Eu não posso vir aqui e começar a pegar cabelo e jogar para trás. Não. Tem que ser tudo de uma vez. Você tem que vir aqui, ó. Identificou? Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Peguei todo esse cabelo, tudo de uma vez. Vai ficar assim. Pronto. Ficou assim. Agora eu vou segurar isso aqui, apoiar, né? E vou começar a alinhar. Agora, no que eu vou alinhando, como esse Bridget, né? Esse formato é para quando quando a gente não vai fazer marcações de mecha. Então, aqui, agora eu vou vendo a altura que eu quero. E a altura que a cliente quer que ela fica confortável. Então, é muito mais fácil eu fazer assim e começar a descer do que tentar subir sem estrutura. Ó, pegar essa mecha aqui também, para apoiar aqui, ó. Não pode deixar misturar com a de baixo. Alinhe o cantinho aqui também. Do outro lado, a mesma coisa. E vai alinhando, até que você não veja nenhuma sujeirinha aqui de baixo. E vai descendo, vendo a altura que você quer. Deixa eu ver aqui pra mim como é que tá. Ó, aqui pra mim já está ok. Vou só terminar de alinhar, não vou descer mais do que isso, senão vai ficar muito murchinho. Ó, limpa esses cantinhos, tá? Penteia até sair todo esse eriçado. Essa sujeirinha, né, que a gente vê por baixo. Não o eriçado em si lá que a gente fez, tá? Só por cima, você não vai cravar o pente lá dentro, porque senão você vai desmanchar tudo que você fez. É só por cima, até que você não esteja enxergando nenhum fio bagunçado aqui por baixo. Pronto, fiz isso. Agora eu vou começar aqui a limpeza. Ó, tô usando pomada, aquela que eu mostrei pra vocês na aula 1. Aquela mesma pomadinha. Pronto, agora eu volto a alinhar. Tá tudo ok? Não tem nenhum fio bagunçado. Não tem nenhum fio fora do lugar. Tá redondinho? Então, agora eu vou prender. Virar aqui de novo. Ó, aqui eu costumo fazer o seguinte. Eu gosto, tá? De vir aqui, ó, trocar de mão. A mão lá de cima pra baixo. Eleva essas lateraisinhas. Vem e coloca aqui o grampo. Esse daqui é o grande, para segurar, tá? Por que que eu faço isso aqui primeiro? Porque se eu tiver que consertar alguma coisa, eu tenho as mãos livres para fazer isso. Então, venho aqui, olho de lado, vejo se está redondo certinho. Se não tiver, ponho o cabo lá dentro, deixa bem certo.
Pronto, tá tudo certo, agora eu posso fixar. Pronto, ó, já fixei e agora eu vou prender. Ó, então venho aqui, troquei de mão, fecha. Quiser dar uma empurradinha aqui pra cima, ó, pra ficar mais redondinho ou mais alto, pouca coisa, que você vai definir de fato a altura na hora de alinhar. Ó, agora você vai apertar lá no couro da cabeça e vir com grampo aqui. Ela tem bastante cabelo, ou você opta por usar grampo grande, número 7, ou até mesmo com o 5, de repente, se você não tiver, dá pra prender. Deixa eu só pegar aqui um grampo. Ó, vou pegar aqui o número 7. Levanta o pescoço. É isso. Ó, venho. Coloco. Do outro lado, aperta lá no couro da cabeça, vem e coloca. Isso aqui provavelmente depois, na hora de montar o penteado, eu acabo tirando e prendendo com o elástico, não só essa parte, mas tudo que vem de frente aqui pra trás, tá? Mas aqui por hora, aqui no Brigitte, é isso. Vou te mostrar de lado como que ficou. Ó, de ladinho. Pode virar pra direita, pra esquerda, o pescoço. É isso. Sem levantar muito, assim, pra lá, pra cá. Mostrar aqui novamente de lado. E está pronto esse moicano. Viram só? Muito bom, né? Como que é importante a gente entender cada detalhe de como é feito. Por isso que passo a passo, como eu sempre falo pra vocês, não é aprender penteado, né? É muito mais que isso. A gente precisa saber de todos os detalhes, que são eles que fazem total diferença. Ó, então vamos lá. Antes de eu passar aqui pra vocês o último conteúdo dessa aula, eu vou explicar como que vai ser feito para você pegar o seu certificado, tá? E também para você participar do sorteio da aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro vou começar pelo certificado, eu vou passar a senha para você. Então você vai pegar a senha de hoje, a senha da próxima aula, da aula 2 e a senha da aula 3. E eu vou enviar o link para você quando terminar, né, todas as aulas. Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp o link para você emitir o seu certificado. Então você vai clicar no link, preencher o seu nome corretamente e o seu e-mail corretamente. E aí vai chegar para você já assinado no seu e-mail. Uma coisinha errada que você colocar no seu e-mail, você não vai receber, tá? Um pontinho errado já não recebe, tá? Porque o seu e-mail é o seu endereço. Então, digita corretamente, olha a sua caixa de spam, olha se seu e-mail não está cheio, porque se seu e-mail estiver cheio, você não recebe nenhum e-mail, tá? Mas é simples dessa forma. E a senha de hoje é ousadia, tá? Você precisa ter ousadia para fazer o que você precisa ser feito, né? Seja ousada. Então, a senha de hoje é ousadia. E para você concorrer a esse kit aqui maravilhoso, com tudo dentro e os 2 sprays de fixação, você vai fazer o seguinte. Eu vou deixar uma postagem aqui na tela para vocês. Então, essa postagem que vocês estão vendo aqui, você vai lá nessa postagem e vai comentar o que você achou dessa aula aqui de hoje. Simples assim, você não precisa marcar ninguém, nada. É só ir lá e comentar o que você achou da aula de hoje, tá? E aí, no final desse evento, eu vou estar fazendo todos os sorteios. Combinado assim? Muito fácil, né, de participar. Então, vamos lá. Agora eu quero te explicar aqui o que eu vou te mostrar, uma oportunidade que muitas não têm clareza. E eu, por exemplo, é uma coisa que eu descobri fazendo, né? Nunca ninguém me contou. E eu adoraria alguém que tivesse me contado isso lá quando eu comecei, tá? Que é a oportunidade de ganho quando a gente trabalha com penteado, quando a gente tem
lucro de verdade, tá? Então, quanto que ganha, né, uma profissional de penteados, né, uma penteadora? Então, vamos lá. E eu sempre costumo zelar pelo seguinte, eu prefiro ganhar pela qualidade do que pela quantidade. Sempre meu lema foi esse, pela qualidade do que pela quantidade. Porque pensa só comigo, imagina só você atendendo 10 clientes aí no seu dia e cobrando aí, vamos supor, R$80 aí um penteado, cada cliente. Então, assim, você vai precisar fazer 8 clientes para faturar aí no final do seu dia R$800. É bom, mas poderia ser muito melhor. Pode ser muito melhor, deve ser muito melhor. Porque R$80 um penteado é muito barato, né? Então, assim, se você domina os penteados, você faz penteados com qualidade, então se você demora aí 1 hora para fazer um penteado de R$80, tô falando da montagem, fora a preparação, né? A minha preparação, por exemplo, nem sou eu que faço. Ela é tão simples, ela é simples de fazer, mas precisa saber fazer corretamente, tá? Quando eu vou olhar as alunas que elas pedem para me avaliar o penteado, que eu vejo, né, os erros que tem, o que eu falo para elas é o seguinte, ó, você tem que fazer corretamente a preparação para que você consiga fazer a limpeza para a execução da técnica ficar melhor. Então, por mais simples que seja, a gente precisa aprender a fazer certinho, tá? Mas, enfim, hoje, né, alguém prepara para mim e aí eu vou e executo a técnica. Então, de 1 em 1 hora, eu tô montando um penteado. E o que eu pago para a pessoa fazer ali a preparação para mim é pouquinho, sabe? Eu vou explicar na segunda aula melhor sobre isso. Então, compensa eu deixar alguém só para fazer essa preparação para mim, tá? Então, vamos lá. Se eu levo 1 hora para fazer a execução do penteado, às vezes você leva aí 1h30 só para preparar um cabelo. E aí quer fazer penteado em 20, 30 minutos, ou às vezes até demora 1 hora mesmo para fazer o penteado. E aí não rola, tá? Então, vamos lá. A gente vai ajustar isso durante essa semana. Então, de 1 em 1 hora eu faço um penteado. Então, o que é melhor? Eu atender, por exemplo, 5 penteados no meu dia. Hoje, quanto que é a base de um penteado, assim? Mesmo morando em cidade pequena ou nas grandes cidades, é muito mais do que isso, né? Então, assim, vou colocar um valor baixo aí, R$200 que seja. Então, R$200 um penteado, eu só preciso de 5 para mim faturar quanto? R$1.000. Então, olha a diferença. 8 clientes no dia para faturar 800 ou 5 no dia para faturar 1.000. O que é melhor para vocês? Você vai gastar 5 horas para isso, se alguém prepara para você o penteado, sabe? E você não precisa pagar muito, vou explicar melhor na segunda aula. Então, compensa muito mais você trabalhar com qualidade, mesmo porque a quantidade de produto que eu vou usar para fazer em 5 clientes é muito menor do que o que eu vou usar para fazer em 8 clientes. E ainda assim eu vou faturar muito mais. Agora imagina só se você ainda tem uma noiva aí no seu sábado de atendimento. Então, 5 clientes que você atende no seu dia e uma noiva, hoje um penteado de noiva, você pode cobrar pelo menos tranquilamente, só o penteado. Não tô falando nem de pacote, né, dessas coisas que a gente embute, só o penteado da noiva, R$1.000. Ou seja, no final do seu dia você atendeu 6 clientes e faturou R$2.000, né? É fácil fazer as contas. 4 sábados do mês a R$2.000, quanto que dá? R$8.000 tranquilamente, tá? E o que você precisa para você conseguir isso? Primeiro, dominar os penteados. A primeira coisa a ser feita é dominar os penteados, alinhar isso, né? Deixar a sua bio do Instagram atrativa corretamente para captação de clientes. Ali é o seu portfólio, é ali que você vai postar os seus penteados, é ali que a cliente vai ver, né, o seu trabalho, conhecer o seu trabalho e usar os meios que tem estratégicos para poder fazer a captação de cliente, ou seja, para que mais pessoas te conheçam, porque uma pessoa que vai num evento e vê um penteado que você fez, ali são poucas pessoas que vão estar te conhecendo comparando ao poder da internet, principalmente do Instagram, tá? Então, assim, é um meio, né, que, por exemplo, alguém não foi no casamento, mas uma pessoa que estava lá falou assim, nossa, eu vi o penteado da fulana, é muito bom, se você está precisando de um penteado, eu indico, né? Então, a pessoa vai falar, qual que é a primeira coisa que a pessoa fala? Se ela não viu o seu penteado, me passa o Instagram dessa pessoa, quero ver o trabalho dela, porque o nosso trabalho não adianta falar, né? A gente tem que mostrar, tem que provar, né? Matar a cobra ali e mostrar o pau, tá? Então, por isso que você precisa trabalhar aí as suas redes sociais, postando ali, né, os seus penteados, para que mais pessoas te conheçam. E foi assim que eu fiz para conseguir lotar a minha agenda, né, ali das 6 da manhã às 6, 7 horas da tarde, uma atrás da outra, épocas de formatura, das 6 da manhã até meia-noite praticamente,
uma cliente atrás da outra. Então você fatura muito mais do que R$2.000 ali no seu dia de atendimento. E o passo a passo é simples, tá? É simples, né? Mas tem muitos detalhezinhos, mas é simples. Então, assim, para quem fica sonhando em fazer penteado, e um dia, e vai deixando tudo, deixa os penteados de lado, né? Foca em outras coisas, tá perdendo o ouro, né? Porque é simples, você planejar e colocar o método na prática, praticar um penteado ali por dia só nos primeiros 2 meses, porque depois de tanto você fazer no final de semana, uma ou 2 vezes que você treina ali durante a semana, já é o suficiente, né? Você não vai mais precisar ter tanta constância assim de penteado. Claro que só se você quiser, para você aumentar ali o seu portfólio. Então, isso vai enriquecendo o seu trabalho, né? Você vai ficando melhor quando você pratica, você vai postando, vai atraindo clientes e assim, consequentemente, quando a gente mostra o nosso penteado, o diferencial dos nossos penteados, porque esses penteados não é qualquer pessoa que faz. Fala pra mim na sua cidade, quantas penteadoras que existe, quantas cabeleireiras que existe? Aqui na minha, pelo menos, tem uma cabeleireira em cada esquina que eu viro. Agora, quantas pessoas que fazem bem os penteados? Dá pra contar nos dedos quantas fazem. Aqui na minha cidade, por exemplo, só tem eu e mais uma. Então, assim, e nem encare sua concorrente, vamos dizer assim, como concorrente, por exemplo. Às vezes você pensa assim, eu não vou indicar tal live, eu não vou indicar tal coisa, né, para profissional da minha cidade, porque ela vai saber o que eu tô fazendo, né, vai ser minha concorrente. Não, não pense assim. Por quê? Por exemplo, a sua concorrente, a sua melhor concorrente, se ela tá fazendo penteados diferenciados igual o seu, ela vai ser sua amiga, sua parceira, tá? Aqui, por exemplo, tem uma que faz os penteados igual o meu, eu nem tenho amizade com ela, a gente nem troca ideia, nada. Mas sempre que aparece cliente pra mim, e eu não tenho horário, eu indico pra ela. E quantas clientes também já chegou até mim através dela. As clientes falam, foi fulana que me indicou. Então, eu não vou indicar uma cliente minha pra qualquer cabeleireira que não faz direito dos penteados, nem o semipreso direito, tudo murchinho, aquelas tranças murchinha, aquelas coisas de sempre, sabe nem fazer os cachos direito, faz tudo para um lado só. Eu não vou indicar, eu vou indicar uma pessoa que eu confio que faz um trabalho tão bom quanto o meu. E é assim que você vai fazer aí na sua cidade também, tá? Então isso aqui é um breve resumo para você entender o quanto isso aqui é poderoso e que você só precisa agir, né? Tira esse negócio da sua cabeça que penteado é difícil. Ele só é difícil por quê? Porque você está acostumada a ver passo a passo na internet gratuito. E penteado não é só passo a passo, né? Como eu falei pra vocês, como eu provei aqui hoje pra vocês, que a gente precisa ter um conhecimento mais a fundo. Então assim, às vezes uma diquinha que você vê, você fala, nossa, saquei o ouro. Todo mundo é assim, saquei o ouro, né? Eu nem preciso aprender mais. Só que isso daí já... E não é assim, né? Tem muito mais coisa, é muito mais além do que isso, tá? Então, pra vocês entenderem como que você pode faturar tão bem só com penteados. Ou seja, se você quiser largar a sua carreira aí de cabeleireira, tudo que você faz durante a semana para viver só de penteado, você consegue. Mas para isso você precisa agir da forma correta, precisa de um método para isso, para que você encurte esse caminho, para que você chegue mais rápido no seu objetivo. E foi assim que eu fui largando a profissão de cabeleireira, né? Quando eu comecei a ver que ali os meus finais de semana, porque na verdade penteado tem no sábado, épocas de formatura é quinta, sexta, sábado, tem clientes que aparecem no domingo, né? Tem pessoas que são de igrejas, que não faz nada de sábado, então casa no domingo, tem cidades que às vezes o pessoal casa até durante a semana, então sempre tem penteado para fazer, até mesmo durante a semana, né, ali para um fotógrafo, né, para um pré-wind de uma noiva que você pegou, ou seja, penteado sempre tem, mas principalmente ali nos sábados, né, então sexta, sábado, então olha só a oportunidade de ganho que você tem, né, então foi assim que eu parei, conforme eu fui vendo que o meu final de semana rendia muito mais do que tudo que eu faturava ali durante a semana, eu fui largando, né, e me especializando cada vez mais nisso, me dedicando mais nisso, e assim eu consegui ficar com meu tempo livre, né, durante a semana, e para eu estar fazendo as coisas que eu queria, né, por exemplo, até mesmo porque eu tive meu primeiro filho, então eu queria ter mais tempo para ele, depois tive meu segundo filho, então eu queria ter mais tempo para ficar com eles ali durante a semana, e eu sei que quem é cabeleireira, né, às vezes fica enrolado ali no salão, às vezes nem tem clientes o dia inteiro, mas às vezes o intervalo de uma e outra é tão grande que às vezes não compensa você sair, não dá nem tempo, né, de você sair, principalmente quem mora em cidade grande, né? Então, foi assim que eu fui largando, conforme eu fui vendo, né, que o meu fim de semana foi rendendo muito mais, eu fui parando aos pouquinhos com os atendimentos durante a semana. Então, primeiro
eu parei com luzes, depois eu fui parando. Aí eu lembro que eu fiquei assim, com corte e sobrancelha, que eram coisas mais rápidas, e depois com o tempo fui eliminando corte, fiquei só com sobrancelha, e depois eu eliminei sobrancelha e fiquei só com os penteados, tá? Então quem pensa, né, de repente, e tá nesse estágio já, né, de estar cansada ali do salão, de trabalhar, né, a semana toda, vocês podem ir fazendo desse jeito, tá? Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, que é colocar em prática, né, para montar o seu portfólio, para você ir atraindo os seus clientes, que o tanto, né, que você fatura ali no seu final de semana compense mais do que você está faturando ali durante a semana. E assim você tem segurança de estar assumindo, né, só de ser penteadora, né, e largar o que você faz ali durante a semana, tá? Então foi assim que eu fiz, e eu espero que esses conteúdos que eu estou passando aqui para vocês eu tenho certeza que já vai te ajudar, já vai abrir a sua mente, né, vai te expandir a sua cabeça, né, o seu pensamento, porque é uma oportunidade que é um tiro no escuro se ninguém te fala, né? A gente fica no achismo. Ai, será que é isso mesmo? Será que penteado dá dinheiro mesmo? Será que funciona mesmo? Tá? Então, só para vocês entenderem isso aqui. E tanto é que uma das estratégias, né, que eu usei na época foi o seguinte: eu não queria atrair clientes que pedissem para mim penteado simples, né? Simples demais. Porque tem aquelas clientes que às vezes é convidada de um casamento e querem só cachear e uma trancinha, né? Então, eu nunca quis atrair esse tipo de clientes que quisessem penteados simples demais, porque eu sei que esses penteados simples demais, eu não vou conseguir cobrar o valor justo que eu quero, né? Elas não veem percepção de valor. Mesmo que esse simples dê o mesmo trabalho quanto um penteado mais elaborado, por exemplo. Então, eu não querendo, né, esse tipo de cliente, o que eu fiz, né? Eu falei, quero noiva, quero atrair noiva. Com as noivas vem as madrinhas, né? As formandas também. Então, o que eu fiz? Eu comecei a postar ali no meu Instagram só noivas, tudo que lembrasse noivas. Então, qualquer penteado que eu ia postar, até mesmo feito na boneca, eu colocava alguma coisa que relembrasse noivas. Uma florzinha branca, uma coroa, uma tiara, né? Então, assim, eu fui montando o meu portfólio, né? Colocando bastante penteados assim mais elaborados, né? Que era o que eu queria atrair clientes que pedissem esse tipo de penteado, que aí você ia cobrar o valor, né, que eu queria ali. Então, isso foi acontecendo, isso é muito real, dá muito certo, porque eu vejo muita gente falando o seguinte: ai, mas na minha cidade as pessoas só querem penteado simples. Ela quer penteado simples para um aniversário que ela vai, ou às vezes para um evento simples, né, que realmente não precisa ter uma coisa mais elaborada. Então, até nisso você precisa ter estratégica. E da mesma forma que ela te pede um simples, quando ela vai num casamento, de repente ela quer alguma coisa elaborada, ela vai procurar um profissional que faça esse tipo de trabalho, sabe? Então não é porque as clientes não pedem, é porque as clientes às vezes nem conhecem, né? Tem cliente que para elas, a referência que elas têm é o Google, né? Que hoje até tem os penteados mais bonitos no Google, mas antigamente era uma maçaroca lá que não dá para entender nada, né? Que você, hoje a gente entendendo as técnicas, a gente pensa o seguinte, a pessoa tentou fazer essa técnica, ou até mesmo é a evolução daquela técnica, né? Então a gente que tem que mostrar para as nossas clientes a possibilidade que existe, né, de penteados, o diferencial, que muitas conhecem, mas muitas também não conhecem, né? Então, às vezes, até mesmo por ter visto, de repente, uma profissional que não faça direito a técnica, às vezes fica até meio, né, que espantado, assim, onde não quer. Então, por isso a importância da gente ter o nosso portfólio, que a cliente vem confiante. E uma cliente confiante, você faz o seu trabalho ainda mais confiante. Porque quando você domina, você já fica confiante. E a cliente relaxada, ela te transmite essa tranquilidade. Tudo flui, tudo sai muito gostoso, o penteado sai perfeito, mais assim do que a cliente imaginou. A gente que fica às vezes exigindo, né? Ai, poderia ter melhorado nisso, ou aquilo. E isso são pontinhos que a gente vai aperfeiçoando cada vez mais, tá? Então, sabendo disso, para quem deseja atender noivas ou aumentar a clientela de noivas, eu recomendo que use essa estratégia também. Isso é uma das estratégias que existe, tá? Mas é muito poderosa, que assim você atrai a cliente que você quer. Então, dessa forma, eu fui atraindo muitas noivas, e com as noivas, as madrinhas, onde elas queriam, né, esses penteados. Então, a Adriele, mesmo assim, nenhuma cliente sua queria um penteado simples, às vezes aparecia, só que ela cobrava o valor que eu queria, porque ela já tinha na cabeça dela que o valor dos meus penteados
é mais caro por conta do portfólio que ela vê e é diferente do que a concorrência faz. Então a gente já ensina nossas clientes desde lá do nosso portfólio. Então ela já vem até mim sabendo que eu vou cobrar mais caro do que a concorrência, mesmo que ela faça um penteado simples. Mas se ela quer é eu que ela tem confiança até para fazer um mais simplesinho que seja, porque a grande maioria nem o simples não domina. Isso que é o mais preocupante, tá? Mas isso tem conserto, tá? Isso tem solução, né? Você só não domina, você só tem dificuldade porque ainda não aprendeu a fazer da forma certa, tá bom? Ah, mas Adriele, o que eu preciso então para atender noivas? Como eu expliquei para vocês quando eu comecei, né, que eu queria ter um diferencial da minha concorrente, eu comecei na salinha simples de casa que eu tinha, né? Eu não tinha nada, eu venho de família humilde, era uma sala simplesinha, ali tinha uma cadeira só, um espelho na frente e 2 cadeiras de plástico para quem viesse acompanhar. Era só isso o meu espaço, não tinha mais nada do que isso, conforme eu falei para vocês. Então, conforme eu fui melhorando meus penteados, eu fui ganhando mais dinheiro, eu fui investindo no meu próprio espaço e melhorando ele. Então, mesmo que você esteja, ainda tenha um salão super simples ou atenda a domicílio, que seja, é muito possível você se tornar uma referência, mesmo não tendo seu próprio espaço, porque quando a cliente quer você, ela vai te contratar para ir atender ela num hotel ou numa chácara, que seja, tá? Então, isso não pode ser um empecilho. A única coisa que você precisa fazer bem feito é um portfólio e também, claro, antes disso, fazer bons penteados. É só disso que você precisa, tá? Então, assim, ai, Adriele, eu preciso ter um salão chique, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, só precisa fazer um bom trabalho e mostrar isso nas suas redes sociais e fazer a captação, a atração de clientes para que você consiga fechar com as noivas. Então, não é nem porque seu espaço é simples que você vai cobrar mais barato, não é porque você atende a domicílio que você vai cobrar mais barato. Não, porque você tem o poder nas suas mãos ali, que é fazer bem os penteados, ter o seu diferencial, tá? Para você conseguir captar esse tipo de cliente que paga ali o valor justo, que está preocupada com o seu trabalho, com se ela vai ficar bonita ou não, do que no espaço que ela vai se arrumar. E quem já tem salão bonito e já tem salão chique, você pode estar cobrando ainda muito mais, né? Além das coisas que você pode agregar ali no pacote, né? Porque o que eu falo, um pacote, ele tem que agregar, ele tem que somar e não ser um motivo para forçar a cliente de fechar com você. Isso se chama insegurança. Por exemplo, se eu não domino os penteados, eu tenho insegurança, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1001 coisa no pacote para aquela cliente fechar comigo, aquela noiva fechar comigo. É diferente, né? Então, quando você já domina, é o contrário. Você vai colocar o valor do seu penteado e os adicionais você vai embutir e vai agregar no seu valor. Então, assim, não vai ser aquela coisa mais, eu tenho que colocar unha, sobrancelha, não sei o que. Eu já vi gente colocando até botox para conseguir fechar com a noiva, sendo que, e cobrando aí R$1.200, sendo que um botox que seja é quase R$1.000. Então, veja só a loucura, né? Então, tem que ser, o pacote são coisas para agregar, tá? E não para justificar o valor ali que você cobra, tá bom? Master, então, dito tudo isso, eu espero ver você agora na próxima aula para participar do sorteio. Não deixa de ir lá no post, tá, que eu passei para vocês, vou deixar aqui de novo e fazer o seu comentário sobre o que você achou da aula de hoje, tá? Então vai lá, que aí no final desse evento eu vou estar fazendo o sorteio de todas as aulas, inclusive lá da comunidade. E quem não entrou na comunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque lá vai rolar mais um sorteio, então entre e participe, tá bom? Eu vejo vocês agora na próxima aula. Até mais, beijão! A mudança que eu tive foi a seguinte, porque antigamente eu escovava cabelo para pentear. Hoje eu não escovo nenhum mais. E uma coisa também que eu achei legal é que eu conheci, né, produtos mais assertivos, onde eu não fico pulando de galho em galho. Faz com que aumente ainda mais essa durabilidade. Tipo assim, anteriormente as minhas clientes falavam, o cabelo segurou bastante, tudo e tal e tal. Mas recentemente teve um semipreso que eu fiz com uma cliente que ela falou comigo. Ela falou que ela dormiu, ela chegou da festa, ela dormiu de 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. O filho dela falou pra ela assim, nossa mãe, se você tiver que sair pra outra festa, você pode ir, porque o cabelo e a maquiagem tá intacto. Eu falei, nossa, que legal.
Eu sou Poliana, né? Moro aqui em Araguaína, Tocantins. É 10 anos que eu sou cabeleireira. Depois que eu adquiri o seu curso, o método que você usa para preparação do penteado, né? Que eu tinha muita dificuldade de entregar um penteado limpo. E hoje eu consigo entregar um penteado limpo. Dá para ver aí em algumas fotos que eu mandei que antes um rabo ficava bem xoxinho, bem pouquinho. Hoje não, eu já consigo fazer um rabo lateral com volume. Uma trança fofinha, com mais volume, com limpeza. É assim, foi divisor de águas, realmente. Então assim, eu vejo que hoje os meus penteados, eles têm mais estrutura. Tem cliente que manda pentear, no outro dia, Poli, vou desmanchar porque tem que desmanchar, mas tá aqui intacto. E antes não. Nossa, teve várias vezes que eu tentei, que eu falei assim, gente, eu vou desistir, não é pra mim. Porque a cliente mandava assim, mulher, não segurou. Não, o cabelo soltou. Menina, de um jeito assim que desmotivava realmente. Então, há 3 meses pra cá, eu posso falar assim que eu tive um crescimento de 20 a 100. Sabe, assim, tem mudado bastante. Eu fiz um presencial, masterclass, de 2 dias. No dia a gente vai, né, com aquele gás e tudo. E, tipo assim, uma semana, tipo, um mês, eu ainda lembrava, mas depois eu esqueci de tudo. Eu já segui, já tinha um tempo. Só que eu tinha um preconceito com o curso online. Aí eu falei, não, vou fazer presencial, porque ali eu tô vendo, eu tô perto, né? Só que, pra mim, não funcionou. Eu acho que pra quem tá começando também, não funciona. Eu ficava vendo muito vídeo passo a passo. Eu era muito disso. Pegava, ia lá, tipo, que eu sigo, né, outros profissionais, e aí ia ver os vídeos passo a passo e tentava, né, fazer, mas não saía, né? Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Era tipo um frio na barriga, tipo, toda vez, né, que eu sabia, tipo, no outro dia, digamos hoje, né, amanhã eu tenho penteado. Eu já ficava pensando, aí eu ficava olhando passo a passo. Aí voltava de novo e olhava, voltava de novo e olhava. E um frio na barriga, né? Eu ia com a cara e a coragem. Não, agora filho, eu vou confiante, vou que vou, super confiante de mim mesma, não tenho insegurança mais. E até os que não tem dentro da plataforma, só de olhar já tem as bases, né? Porque tem as bases, né? E aí eu já consigo identificar como fazer. Antes não. Antes eu olhava e tentava adivinhar como que era feito, mas razoável eu tinha, né? Não era, tipo, sempre. Agora tem bastante. Inclusive na semana que vem eu tenho noiva na sexta e madrinhas, tenho noiva no sábado e madrinhas. No domingo eu tenho 2 noivas, incluindo madrinhas, então eu vou estar como? Cansada, mas mesmo. Sim. Inclusive eu postei esse final de semana de uma noiva que mandou feedback, né? Falando que durou, né? A festa inteira estava intacto. E antes eu não tinha essa segurança, né? Eu ficava com medo de soltar um grampo, de soltar a coroa, de soltar o véu, de sair os fios do lugar. Ficava com medo de elas mandarem depois um feedback ao contrário, tipo, poxa, não durou, não deu certo. Eu ficava nessa, né? Sim, eu aplico o método, né, da Adriele, gente, que é maravilhoso. Não escovo, aplico o método. Dá super certo. Olha, eu iniciei cobrando R$60 o penteado. E aí depois aumentei um pouquinho, né? Aí eu tava cobrando entre 120 a 150. Agora eu já aumentei. De madrinha, né? Agora eu consigo cobrar 200 a 220. Eu não consigo treinar todos os dias e mesmo assim já evolui bastante. Imagina se eu pegasse todos os dias ali. Uma semana mais corrida, eu consigo treinar uma vez por semana. Agora, quando eu tenho, tipo, mais tempo livre, 3 vezes, 2 vezes na semana. E quantos meses você sabe me dizer que você está dentro da formação? Você lembra ou não? Deve ter uns 3 meses. Acho que foi abril, maio, junho, julho. Só isso? 4 meses. Meu... Foi no final. E antes do método P5, eu achava que só quem nascesse com um dom que faria penteados, né? Hoje eu vi que não, que com o método Adriele é possível. Eu, assim, simplesmente dobrou meus atendimentos, porque eu atendo no salão, né? Sou cabeleireira há muito tempo, mas como penteadista, como penteadora, hoje, agora que eu tô já tô me destacando aqui na minha cidade, né? Antigamente era raro as vezes que eu atendia noivas e hoje em dia eu tô com várias encadeadas e assim marcadas, agendadas. Eu tô com toda semana eu tenho penteado, enfim. E hoje eu atendo eu faço muitos atendimentos de penteados. Inclusive, eu subi muito os valores dos meus penteados, que antes eu cobrava uma média aí de
100 a 120 reais, eu cobro hoje uma média de 200, 250 reais. Então, para mim, valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. E o método Adriele é um método que foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu agradeço a ela por ter conhecido o método.